Olá, alunos do nono ano, muito boa tarde. Eu sou o professor Wesley Lacerda da sua disciplina de informática. Bem, no conteúdo de hoje, na aula de hoje, iremos trabalhar os dois conteúdos voltados à nossa segunda semana, e à nossa terceira semana do material. Percebo, que são conteúdos interligados, com até temas, ou seja, objetos de conhecimento iguais, conteúdo relacionado aparentemente iguais também, mas temos aí, no caso, estão abordando fórmulas, temos aqui fórmulas, que são diferentes, tá certo? Então temos fórmulas diferentes para aprender aqui na nossa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá, sem perca de tempo, vamos aproveitar ao máximo essa nossa aula e aprender o máximo que der, para a gente poder ficar craque aqui no Excel, tá bom? Então vamos lá, aula 2 e 3. Vamos aqui tranquilos, confiantes que vai dar tudo certo no final, tá bom? Então, semana 3 do nosso material. Revisando um pouco aqui a semana 2. Na semana 2 vimos, como a criação de fórmulas simples no Excel. Vimos que a necessidade, do símbolo igual, a importância, o quão importante é para a gente começar uma operação matemática, precisamos usar o símbolo de igual para darmos inicial, para darmos o pontapé aí nas fórmulas. Temos então aqui a semana 2, Chegamos então na tão esperada semana 2. Chegamos aqui, semana 2. E o objetivo é fórmulas, como já vimos lá em cima no nosso sumário. E temos aqui a função autossoma. Professor, o que é a função autossoma? Vamos então aqui, mesmo sendo algum nome didático, temos então por fim, o autossoma ali Você pode usar o autossoma para resumir rapidamente uma coluna, uma linha ou números, certo? Então, como vou fazer isso? Selecione uma célula ao lado dos números que você deseja somar. Logo após, clique em autossoma. Na guia página base, que é a página principal, e depois pressione Enter, Isso é quando estamos falando do nosso amigo Windows. E é isso, certo? É isso, o passo a passo, tá bom? Vou colocar aqui um azul para poder estar sublinhando. Selecione uma célula ao lado dos números que você deseja somar, certo? Então, tem uma célula aqui, ela está lá branca, moscando assim dizer, e ela está ao lado do número. Então, tem o número 1 aqui, tem o número 2 aqui. Então, selecionou ela. Vamos selecionar ela aqui. Selecionei ela. Tá vendo? Está selecionada, certo? Selecionamos a célula. Não, esse não é um 4. Nossa, fiz um 4. Espera aí. Isso. Selecionamos a célula, certo? E diz o seguinte, clique em autossoma. Então, selecionou aqui, números ao lado, autossoma, botão autossoma, certo? Na página base, a página inicial. Então, clicamos em autossoma na guia página base e pressione Enter. E é isso, o próprio Windows já vai fazer a função de soma para a gente, tá bom? Então diz o seguinte, a questão número 1, Questão número 1. Usando a guia página base, podemos ter acesso à autossoma? Olha só a pergunta, bem direcionada ao texto, Então, vemos aqui que sim, podemos sim ter acesso, e teremos sim acesso à página base, certo? Então, atividade 2, já vamos para a atividade 2. Quando você clica em autossoma, o Excel insere automaticamente uma fórmula que usa a função soma para somar os números, certo? Então, aqui temos aqui essa informação aqui que nos foi dada. Então, a função autossoma é nada mais nada menos que uma função de somar que o Excel nos dá para a gente automaticamente quando clicamos nela, Não precisamos fazer aqui a função, manual, que é igual, a célula selecionada, uma célula X mais uma célula Y, E aí a gente manda o Enter. Aí manda o Enter. Manda o Enter e a função é feita, certo? E aí com autossoma basicamente é o clicar em autossoma, selecionado
os valores e a célula, antes de mais nada, ela já é somada, tá certo? Então o que acontece quando clicamos em autossoma? A gente soma. Parece bem óbvio, mas na prática não é tão óbvio assim, tá bom, pessoal? Então é um botão autossoma e a gente soma, simplesmente isso, né? Falando de grosso modo. Então a resposta pode ser assim também, a gente soma com a função soma, certo? Semana 3, né? Concluímos aqui então a nossa semana 2 com sucesso, né? Semana 2 tá ok. Então partiremos para a nossa semana 3, né? Que ainda está em um estado aqui carregando, tá quase lá para a gente concluir, né? Vamos começar ela agora, certo? Deixa eu só... Ixi, não tem como voltar, mas vai dar certo. Eu apaguei o nome soma aqui, mas apagou e a gente faz de novo. Então autossoma soma. Fórmulas autossoma. Professor, autossoma de novo. Calma, pessoal. Vamos fazer a função autossoma de uma maneira diferente. E essa daqui vai salvar muito vocês daqui para frente, tá bom? Então vamos lá, função autossoma, porém diferente da outra, né? Vocês já podem perceber aqui que não é mais um sinal de mais, a gente tem um sinal de 2 pontos. Nossa, deixa eu caçar um pincel aqui mais bacana. Diferente do mais, né? A gente tem 2 pontos, né? Então aqui 2 pontos, tem uma célula X e uma célula Y aqui pra gente, tá bom? Uma célula X, uma célula Y, né? Por exemplo aqui, ó, a gente tem uma célula B, a célula B2, né? Na coluna B, linha 2, e a célula B, a C2, né? B2 e C2. Então a gente tem, ó, aqui pode ser o X, encontramos o X e encontramos o Y, né? Bem fácil. Aqui não é tão complexo quanto na matemática, é mais lógica mesmo, certo? Então, vamos lá para como é que funciona isso daí de um modo mais didático, mais textual. O texto diz o seguinte: veja um exemplo. Para adicionar os números de janeiro deste orçamento de entretenimento, selecione a célula B7, né? Então selecione. Temos aqui, ó, uma informação. Célula B7. A célula imediatamente abaixo da coluna dos números. Então clique em autossoma, né? Deixa eu só apagar aqui. Então clique em autossoma, que aparecerá na fórmula B7, né? Aparecerá a fórmula B7. E o Excel realça a célula que você está totalizando, certo? Então vamos decifrar aqui o que o texto quis dizer, ó. Vamos lá por partes. Selecione a célula B7. Qual é a célula B7? Ó, B, janeiro, né? 7 totais. Então, ó, isso aqui é uma soma total. Veja aqui que é uma soma total. Acompanhe comigo aqui na tela. Soma total. B3, essa daqui, né? Qual que é a B3? A B3 está vindo de TV a cabo. Você está percebendo aqui comigo, ó? Essa aqui é a célula B3. Então está somando de B3 até B6. O que significa isso? Eu não precisei, né, falar que estou somando a coluna B4 e a B5. Mas esse intervalo aqui, ó, esse aqui tem a grande sacada. Quando a gente coloca 2 pontos, isso significa intervalo. Então a soma aqui está indo de B3, que é o começo da tabela com o começo de valores, né? Porque a gente está somando números, então do começo da tabela até lá embaixo, né? Até no fim da tabela, né? Que o último valor apresentado é o B6, tá certo? Então temos aqui a pergunta, como vamos responder ela? O que faz o botão autossoma? Neste caso aqui, né? Vocês poderiam colocar somar também, mas neste caso aqui, né? É soma entre intervalos. Certo? Vocês vão colocar para mim. É a soma entre intervalos. Certo? Atividade 2 diz o seguinte: pressione, né, o Enter. Qual é o Enter, pessoal? Esse botão gigante aí abaixo do Backspace, né, que é o botão de apagar do seu teclado. E diz o seguinte: pressione Enter para mostrar o resultado. Né? E aí tem esse resultado aqui, que é o resultado que daria aqui em cima, na célula B7. Você
Opa, vamos apagar aqui. Você também pode ver na fórmula da barra de fórmulas, na parte de cima do Excel, né? Então aqui temos a barra do Excel. Vou mostrar aqui nessa imagem, está mais nítida, né? Que ele aparece tanto na célula selecionada, aqui ó, acompanhe comigo, tanto na célula selecionada, quanto nessa barrinha de cima aqui, ó, do lado das funções do Excel, tá bom? Então, ó, aqui também está mostrando aqui que ele aparece em cima, certo? Ele aparece. E quando você dá um Enter, o valor fica aqui, o resultado, né, o resultado final, e a fórmula ainda se conserva aqui, tá bom? Então, temos algumas observações. Parece que eu já até me empolguei aqui, vamos fazer juntos. Para somar uma coluna de números, selecione a célula mediante abaixo do último número da coluna. Para somar uma linha de números, selecione a linha imediatamente à direita, né, que é o caso dos intervalos, para a gente fazer a soma. A nossa penúltima dica aqui. Depois de criar uma fórmula, você pode copiá-la em outras células. Então, a função que a gente faz nessa coluna aqui, a gente pode simplesmente, né, duplicar ela e reproduzir ela na coluna seguinte, tá certo? Sem precisar reescrever a fórmula de novo. Isso é muito interessante, né? Pra gente aí ter uma praticidade no nosso trabalho. E por fim, né, a última dica, você também pode, né, usar o autossoma mais de uma vez. Por exemplo, realce da B7 com C7, que é o que eu falei, é uma coluna, né? A B7 está aqui e a C7 está aqui. Então a gente poderia colocar duas colunas, né, para mostrar os totais, tanto da coluna de janeiro quanto da coluna de fevereiro. Isso é interessante, né? Essa aptidão aí em praticidade que a gente tanto precisa e tanto nos ajuda, né, no nosso cotidiano, tá certo? Então vamos aqui para a nossa última questão de VOF. Vou colocar uma cor neutra aqui, o vermelho, mostra muito neutro. Vamos caçar uma cor aqui, me ajudem a escolher uma cor aí. Vamos de roxo? Vamos de roxo então, né? Marque V para verdadeiro e F para falso, né? Então vamos lá, temos uma, duas, três questões de VOF, pessoal. Ele diz o seguinte: você também deve usar o autossoma em mais de uma célula por vez? O que vocês acham? Vocês vão responder para mim, né? Aqui diz o seguinte: você também pode usar o autossoma em uma célula mais de uma vez? Vocês vão responder para mim. E a última, você não pode usar o autossoma em uma célula mais de uma vez. Isso aqui eu já vou desde já adiantar que está falso, né? Vimos no texto acima que você pode sim usar ela mais de uma vez, tá certo? Então pode sim usar ela mais de uma vez, tá bom? Então, as outras questões aí eu deixo com vocês e concluímos aqui então a entrega do conteúdo, tá bom, pessoal? Então a semana 3 aqui concluída com sucesso. Semana 2 concluímos também, certo? Concluímos também. Vamos fazer um visto bem... Nossa, é difícil, hein, pessoal? Vou fazer, ó, concluidaço, né? Concluímos com sucesso aí. Então semana 2, certo? E semana 3 concluída também, tá bom, pessoal? Então é isso, um grande abraço e nos vemos na nossa próxima aula.